Boa, Lindy. Boa noite, Lindy. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. A gente está começando aqui mais uma live, mas antes da gente entrar no assunto dessa live, eu queria, Lindy, que você se apresentasse um pouco para a gente. Fala aí quem é a Lindy. Claro, boa noite. Primeiramente, boa noite, Su. Boa noite a todos que nos ouvem. Quero primeiramente agradecer pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com você. E espero que esse bate-papo seja proveitoso para todos nós. Pois bem, vou me apresentar. Meu nome é Lindinalva. Todos me chamam de Lindy, muito mais fácil. Sou alagoana, já deu para identificar pelo sotaque nordestino. Moro aqui em São Paulo desde 1994. Sou formada desde 2002. Sou pós-graduada pela PUC em Direito Contratual. Atuo no ramo imobiliário desde 2010. E costumo sempre dizer que a área imobiliária ela é apaixonante, ela é envolvente, porque quem entra nela dificilmente vai sair, que é o meu caso. Já passei por várias áreas do direito imobiliário, dentre elas a formalização de contratos de financiamento imobiliário. Passei pelos setores aí de auditorias de créditos imobiliários, já passei também pelo plano empresário, onde eu analisava aquela documentação para a formalização de uma CCB, onde o banco irá liberar valores, né, para a construção aí de prédios verticais. Esses prédios aí que tomam conta da nossa cidade, que tomam conta aí do nosso Brasil, muitos deles aí passou, alguns deles, a documentação passou pelas minhas mãos. E atualmente estou aqui na Homelin, feliz, porque eu sei que eu continuo muita gente a realizar da casa própria. Boa, Lindy. Então vamos aqui já entrar no assunto da nossa live, agora que a gente já conhece um pouquinho melhor a Lindy. E, gente, a gente sabe que a compra de uma casa envolve ali muito sonho, muita perseverança, persistência, muito planejamento, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os contratos que envolvem essa conquista. Porque muitas vezes a gente fica só almejando, idealizando a casa perfeita, a casa dos sonhos, e a gente esquece dessa parte que é tão importante e essencial para garantir um bom processo de compra e menos dor de cabeça no presente e no futuro, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre o contrato ou instrumento de compra e venda. Lindy, explica um pouco para a gente o que é esse contrato de compra e venda. É isso aí, Su. Tudo começa com o contrato, né? O contrato é onde as partes vão formalizar a compra e venda de algum imóvel ou até mesmo formalizar uma promessa. A compra e venda é na compra e venda onde o vendedor se compromete a vender o domínio e posse de alguma coisa e o comprador se compromete aí, no caso, a pagar o preço avançado naquele instrumento. Sabemos que antes da formalização, seja de um contrato de compra e venda definitivo, seja através de um compromisso que a gente conhece também como promessa de compra e venda, esse instrumento é totalmente necessário, ou seja, o instrumento de compra e venda, porque é nele onde as partes vão pactuar a compra futura, definitiva daquele imóvel, e o vendedor também fica com aquele imóvel reservado para aquele pretenso comprador.
Boa. E para quem é esse contrato? Quem que precisa se preocupar em ter ali um compra e venda? Vamos lá. O compra e venda, ele já é um contrato definitivo, como eu falei. A promessa, ela vem antes. E, na maioria, acho que quase 100% das negociações, antes de ser formalizado um instrumento de compra e venda ou uma escritura de compra e venda definitiva, é realizada essa promessa. Ela é basicamente formalizada para que não tenha ainda o lote. Né? Então, digamos, o cliente ele ainda não tem um lote comprado, ele pretende adquirir aquele lote. Então, o que é indicado que através de uma promessa, ele formalize aquela negociação, até mesmo, principalmente, se ele pretende financiar parte do valor do imóvel no contrato de financiamento. Ou até mesmo pagar o restante do valor um pouco mais à frente. Legal, Lindy. E por que é importante e necessário ter ali o compra e venda? A gente sabe que existem muitos golpes por aí, né? Mas a gente está falando da importância que é ter tudo registrado em contrato. Por que é importante o compra e venda? Só complementando, Su, eu gostaria assim, de complementar que o contrato a promessa de compra e venda, ela é realizada para quem ainda não tem um lote e pretende adquirir, e para quem já passou também, assim, o comprador que passou da fase da promessa, ela não é mais importante. Por quê? Porque ele já tem o lote constituído em nome dele. Entendeu? Então, assim, a promessa é para quem ainda não tem o lote e deseja fazer a aquisição desse lote e deseja construir. E no futuro, esse contrato, esse compromisso, ele vai se transformar num contrato de financiamento imobiliário, onde o cliente, caso ele pretenda pagar aquele imóvel parcelado, ele vai unir o saldo devedor daquele lote, o contrato, né, com o contrato de empreitado, ou seja, o valor da casa e imóvel serão unificados e dali vai se nascer um contrato de financiamento. Legal, Lindy. E agora entrando um pouco mais em como a gente faz aqui na Tech Home, me fala um pouco como que a gente faz, como que a gente ajuda o cliente nessa análise da compra do lote. É isso aí. Aqui na Tech Home, quando a gente recebe um cliente e percebe que ele ainda não tem um lote, muitas vezes o cliente ele vem assim totalmente, entre aspas, assim, perdido de informações. Por onde eu começar? Quais os documentos que eu tenho de providenciar? É essa a maior dor de cabeça para o cliente. Muitas vezes ele tem aquele sonho, mas quando ele pensa na documentação, ele acaba recuando. Até que Home existe para isso, para acalmar o cliente, acolher esse cliente, dar todo o respaldo que ele precisa, seja na documentação, seja na orientação que ele precisa, dos cuidados que ele deve ter antes de formalizar aquele compromisso. E, se for o caso, a gente auxilia esse cliente na emissão das certidões. Nós sabemos que quando um cliente ele já vem orientado por uma imobiliária, que muitos, assim, é natural que na maioria dos casos o cliente ele já venha, né, a compra desse lote já venha por intermédio de um corretor de imóveis. Quando isso ocorre, ele tem um respaldo da corretora, porém, caso ele queira o nosso respaldo, nós também damos.
né? Seja na emissão das certidões, na análise da matrícula, que é muito importante para ele ter a segurança de comprar esse imóvel. Porém, há casos em que o comprador está comprando diretamente do vendedor, e o vendedor sequer tem um modelo de uma minuta dessa promessa. Nós fornecemos, né, um modelo desse compromisso, dessa promessa, para que eles formalizem esse negócio. E só a partir de então, da análise documental, é que o cliente deve assinar a promessa, nunca antes de analisar a documentação. Boa, muito importante isso, né? Saber quando assinar. E nessa análise, é verificado se o cliente tem o famoso TVO, que é o termo de vistoria de obras. Sim, claro. O TVO, nós sabemos que é o termo de verificação de obras. Esse documento, para quem tem um lote, para quem está comprando um lote, ele é de suma importância para quem comprou, para quem compra. Por quê? Primeiramente, a Tech Home, ela não constrói em empreendimentos irregulares, em empreendimentos que não tenham o TVO. O TVO, o termo de verificação de obras, é um documento onde a prefeitura certifica que aquele loteamento, né, onde o cliente tem um lote, ele está apto a receber uma construção. Então, quando vamos fazer aí o projeto, é de suma importância que esse loteamento ele esteja totalmente regular, registrado na matrícula, e para receber a construção ter o famoso TVO, que é a declaração fornecida pela prefeitura que aquelas obras de infraestruturas estão acabadas, foram finalizadas. Boa. Isso tudo a gente falou no caso de uma pessoa que chega aqui para comprar uma Tech Home com a gente e ainda não tem o lote, né? Mas e para quem já tem o lote? Como que funciona para quem já tem o lote? Chega aqui com a gente. Vamos lá. Para quem tem o lote, é necessário, digamos, que a pessoa comprou e pagou à vista o seu lote. É necessário também que esse lote já tenha a emissão em TVO, em qualquer lote. Porém, digamos, o cliente tem um lote, já possui o TVO. Então, nesse caso, a gente não solicita as certidões, que são nessas certidões que a gente analisa na fase da promessa, para saber se aquele lote não está sendo objeto de uma discussão jurídica, né? Então, como o cliente já é proprietário daquele lote, ele já tem o seu nome lá registrado como proprietário, nós solicitamos apenas a matrícula do imóvel, né, com a certidão de ônus, válida dentro do prazo de 30 dias, bem como a certidão de tributos, a certidão negativa de tributos imobiliários. E se o lote for em lote de condomínio ou em loteamento fechado, né, em loteamento fechado, que é aqueles que a prefeitura permite que seja ali fechado por autorização dela. Então, nesse caso, o cliente terá de encaminhar para a gente também as regras de condomínio, as regras de construção daquele condomínio, ou, se for loteamento fechado, da associação. Para quê? Para que a construção dele esteja totalmente regular dentro dos parâmetros permitido pelo condomínio ou pela associação de moradores. Legal, Lindy, muito bom. E só antes da gente ir para o próximo tema aqui de contratos, a gente recebeu uma pergunta
sobre a compra do lote ali, um ponto que a gente estava falando um pouco antes, né? Então tem aqui, ó. Então quer dizer que qualquer dúvida que eu tiver sobre a compra do meu terreno, eu posso consultar com a Tecnhome? A gente dá essa assistência, gente? Sim, caso ele esteja, digamos que o cliente quer construir um imóvel, ele está de olho no lote, mas tem dúvidas, com certeza a gente tira a dúvida a respeito aí, porque o nosso papel é realizar o sonho do cliente, o que a gente mais quer, o que a gente mais, assim, é que nesse país cada vez mais pessoas tenham o seu famoso cantinho, né, a realização do seu sonho. E a Tech Home veio para isso, para ajudar essas pessoas que se sentem desamparadas. Né? Ah, eu quero comprar um terreno, quero financiar. Entre em contato conosco que você vai conhecer o catálogo de casas da Tech Home e no tocante à compra do imóvel, você pode procurar o lote, procura, opa, gostei desse lote. Quem é o vendedor? Identifiquei o vendedor. Vendedor, por favor, passa, esse lote pertence a um loteamento que está registrado, me fornece as certidões desse lote, né, em nome do vendedor, bem como daquele lote, que a gente dá todo o respaldo para esse cliente. Jamais ele vai se sentir desamparado. O que a gente quer é que ele compre e compre com segurança. É isso aí, a gente está aqui para ajudar na realização do sonho, né? E agora, avançando um pouco mais, vamos falar um pouco sobre o contrato de construção, contrato de empreitada. Lindy, o que é esse contrato? Vamos lá, o famoso contrato de construção. Digamos, o cliente não tem um lote, então ele pode formalizar conosco mediante aquela promessa, digamos que ele tem um lote prometido, né? Eu já tenho uma promessa, estou pagando lá o meu lote que eu tenho uma promessa, mas eu quero construir. Então, a Tech Home, ela financia o seu saldo devedor do seu lote, mais a construção. Digamos, eu já tenho um lote, o que eu faço? Procura a Tech Home, ela vai oferecer para você um catálogo de casas e você vai escolher a sua casa. Então, diante daquela escolha, você vai ser orientado se aquela casa que você escolheu cabe naquele lote que você possui. A Tech Home também, ela tem a possibilidade de vender a casa, ela também vende a casa sem que você ainda não tenha lote. Mas você pode pensar, como assim? Você ficou louca? Não, de jeito nenhum, tudo é formalizado em contrato. Digamos, você escolhe a casa, sua Tech Home, no catálogo, e no contrato de empreitada você fica responsável, dentro do prazo ali estipulado, comprar o terreno que caiba aquela casa. Digamos, você teve aí, foi fornecido para você aí um prazo de 90 dias. Eu não consegui encontrar meu lote. A Tech Home também, ela dilata esse prazo, é possível fazer isso, para que você tenha mais tempo de encontrar o lote que efetivamente caiba aquela sua casa. O nosso contrato de construção é uma etapa, então, que sucede tanto para quem já possui o lote, para quem tem um lote em promessa, ou para quem ainda vai providenciar a compra desse lote. Boa. Então, só para complementar um pouco, né, Lindy, esse contrato de empreitada, ele é o instrumento onde o proprietário da obra contrata a Tech Home e nós nos obrigamos a realizar a construção da casa escolhida mediante a remuneração ajustada entre as partes ali, né, tudo previsto em contrato. E Isso. só voltando um pouco no que você falou, quando o cliente já tem o lote, a gente não é responsável com esse cliente.
e você colocou isso muito claro. Estou só reforçando que a gente não vai tentar construir no seu lote uma casa que não caiba nele. A gente não vai te dar insegurança com isso. Então, pode ser que você foi lá no nosso site, achou uma casa incrível, falou, ela é perfeita para mim. Só que no lote que você tem, ela não cabe, ou ela não vai ficar boa ali por causa do tamanho do seu lote. A gente te dá essa assistência, porque a gente quer garantir a sua segurança e a sua qualidade de vida durante todo o tempo que você vai viver nessa casa, que são muitos anos, né? Então, Isso. só voltando aqui para a parte do contrato, Lindy, fala um pouco para a gente por que o contrato de construção é importante. É um dos instrumentos assim mais importantes, né? Porque é ali naquele contrato onde você vai formalizar toda a negociação da sua construção. Assim como você teve o trabalho de garimpar, de procurar o lote, de fazer aquela pesquisa da região, se aquele lote fica numa localização boa, se vai atender às necessidades da sua família. A construção também é um ato tão importante quanto a compra de um lote, né? É nesse contrato onde você vai ter formalizado toda a negociação de como será realizada aquela construção. É onde você terá a garantia da entrega do projeto na data escolhida da sua casa, da sua tão sonhada casa. O contrato de construção, basicamente, ele deve regulamentar todos os direitos e obrigações da parte de forma clara e objetiva. Não deve vir com cláusulas obscuras, com cláusulas que você não entenda, não saiba interpretar. Boa, é isso aí. E como que é feito aqui na Tech Home? Como que a gente faz essa parte aí do contrato de empreitada, do contrato de construção? O nosso contrato de empreitada, ele foi formalizado com muito carinho, com muito apreço, por uma equipe jurídica, né, por uma equipe de advogados totalmente capacitados e experientes. E o objetivo maior do nosso contrato é dar segurança jurídica ao nosso cliente, né? Visando sempre respeitar o cliente, de preservar e, acima de tudo, como eu falei, respeitar o cliente na aquisição da sua moradia. Porque a gente sabe hoje que conseguir a sua moradia é o maior sonho, é o sonho mais caro, é o sonho maior que existe, onde cada brasileiro faz aquele sacrifício para conseguir. Então, a gente tem apreço pelo esforço desse cliente, né? Mas também como um ser humano que se esforçou tanto para a realização desse sonho. E é isso, o nosso contrato, ele é muito bem formalizado, com cláusulas super claras, onde o cliente ele vai saber, ele vai poder entender e interpretar o que ali está escrito. Boa, é isso aí. A gente sempre traz tudo com muita clareza, né? E, gente, vocês que estão aqui assistindo a gente, se você tem alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida enquanto a gente falou até agora, enquanto a gente estiver falando, manda aqui na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, do lado de onde você digita o comentário, tem um ponto de interrogação. Você pode mandar a sua pergunta por ali que a gente vai responder depois. E voltando aqui para o contrato de construção, Lindy, fala um pouco para a gente do que tem no nosso contrato. Traz um destaque ali de algumas cláusulas para a gente. O que tem no nosso contrato, olha, de cara, eu posso falar que o que ele tem de principal é a clareza das cláusulas. Eu entendo que é um item básico, né, para o nosso cliente, não ter dúvida daquilo que está contratando, não ter dúvida daquilo que está escrito,
não ter as famosas pegadinhas. E é isso. E caso o cliente ele não esteja, ele ao ler o contrato não entenda alguma cláusula, né? Ele não tem obrigação de muitas vezes saber o termo jurídico. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba se perdendo neles. Caso o cliente, antes de assinar o contrato, ele tenha alguma dúvida, ele quer um esclarecimento, a nossa equipe é totalmente capacitada para retornar esse cliente, passar para ele o que significa determinada cláusula. Se for uma cláusula que depende assim, de uma explicação do setor de engenharia, com certeza a gente vai ter um setor específico para atender a dúvida do cliente. O que ele nunca pode assinar é um contrato com dúvidas. Isso jamais. Seja na Tech Home, seja aí fora. Sempre preservar, né? Sempre preservar o bom entendimento daquilo que ele está assinando. Boa, Lindy. E ali, fora a clareza, que já é muito importante, né? Uma coisa que eu acho muito legal que a gente faz e que não é muito visto por aí é que a gente entrega a planta junto com o contrato, né? É isso Do aí. cliente. Desculpa, Su, acabei te atropelando. É isso aí, Su. Não basta só ter o contrato. No nosso contrato, além dele estar muito bem formalizado, claro, o cliente ele recebe junto com aquele contrato a planta daquele projeto, né? Além de conter o contrato, onde especifica a clareza no preço global daquele projeto a ser construído, que também é de muita importância você saber o quanto você está pagando, né? Qual é o preço daquela casa, de forma clara, objetiva, que não reste dúvida. Você também tem a planta do seu imóvel. E no nosso contrato de empreitada, né, de construção, ele vem acompanhado com essas informações. Além disso, outro item, só são itens que eu estou dando aqui, são exemplificativos, tá? Mas tem também uma clareza no cronograma de pagamentos, desde quando você começa a pagar, até onde esse contrato vai se tornar no contrato de financiamento imobiliário, porque nós sabemos que, enquanto não começa a sua construção, né, até ali o início quando vai começar a construção, você tem um cronograma a pagar. E a partir dali, aquele contrato, quando vão iniciar as obras, se transforma no contrato de financiamento imobiliário. Então, assim, o que você pagou é dado como entrada, e o restante que ainda deve, seja do lote ou só da construção, ele será embutido no contrato de financiamento, onde vem totalmente explicado o quanto que você está pagando no terreno e o quanto que você está pagando na construção. Esse contrato de financiamento, ele vai a registro e, a partir dali, torna-se no contrato de financiamento imobiliário comum, onde o contratante, né, onde o devedor passa a pagar as parcelas ao banco, não mais a Tech Home. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui sobre o contrato de empreitada. Vou colocar elas para a gente já responder, porque elas têm a ver com a nossa clareza e com as nossas cláusulas. Ó, no contrato de empreitada, tem algo formalizando o meu fluxo de pagamento, o meu fluxo de parcelas? Claro, sim. Vem uma tabelinha onde quanto você vai pagar mensal, bem como o índice de reajuste daquela parcela. O nosso contrato ele é totalmente claro, o cliente vai ficar ciente antes de assinar qual é o índice de reajuste e o
quanto que ele vai pagar naquela parcela de forma mensal, juntamente com o reajuste, bem como qual será a parcela que será objeto do financiamento imobiliário. Boa. Tem uma outra aqui perguntando se vem algo falando sobre os juros ou se é em outro contrato. Como eu falei, né, no nosso contrato, ele vem, sim, formalizando qual o índice de correção mensal que será aplicado naquele contrato. Então, você fica previamente sabendo qual índice será aplicado e, de acordo o levantamento do índice mensal, é que o seu contrato, a parcela do seu contrato será reajustada. Boa, Lindy. E eu acho importante a gente frisar isso, porque a gente já pegou exemplos de clientes sendo enganados sobre isso, né? Sim, Fala um pouquinho aí pra gente de um exemplo que você lembra de um cliente que chegou pra gente falando que ele não tinha juros e quando a gente viu ele tinha muitos juros lá. realmente foi uma situação em que eu, falando a verdade, eu fiquei com dó do cliente pela ingenuidade dele, pela forma que ele estava sendo enganado. É, ele fez um contrato de empreitada com uma determinada construtora aí do mercado, e quando ele ouviu falar da Tech Home, ele nos procurou para ver, assim, a questão de preço. E quando ele viu o nosso contrato, a nossa minuta, viu o índice de reajuste, né, de como feito o reajuste, ele falou, nossa, mas o meu contrato, as parcelas são fixas. A de vocês tem correção mensal? Não é interessante. Opa, então vamos ver, vamos pegar o seu contrato. Você está com o seu contrato aí? Estou. Sentamos, vamos verificar as cláusulas. E lá dizia, seu contrato, você vai pagar X pela sua casa, né? O valor da sua casa é X. Na cláusula seguinte dizia, o cliente pagará X parcelas, acho que era 210 parcelas mensais fixas. E quando nós fizemos o cálculo daquela parcela, da quantidade de parcela, né, do valor vezes quantidade de parcelas, nós percebemos que ele estava pagando quase 2 casas, inocentemente. Eu falei, olha só, o seu contrato, faz as contas, o senhor não fez as contas de quanto vai pagar no final. O fato de você ter uma parcela fixa não quer dizer que o cliente está sendo claro, que ele está sendo honesto com o senhor. Veja o quanto o senhor vai pagar. Ele ficou horrorizado. Eu falei, tá vendo? A diferença do seu contrato para o nosso é que o nosso tem clareza. Você já se previne, você se precaver o quanto você vai pagar, né, na parcela futura. Mas tem clareza, aqui o senhor está pagando de forma obscura, né? E fora outras cláusulas que eu vi, assim, totalmente abusivas, referente do cliente entregar a posse do imóvel, sabe, de transmitir a posse do imóvel para o construtor. E olha que a gente não está falando de uma alienação fiduciária. A alienação fiduciária, em que você dá o bem em garantia no contrato de financiamento imobiliário, ela é totalmente previsível e lícita. Tem uma lei específica para isso. Agora, você embutiu uma cláusula no contrato, informando que aquele lote que você comprou e que será construído será objeto de transmissão para a construtora, a propriedade vai ser transmitida para a construtora, onde a construtora dizia na cláusula que restituiria, era essa a palavra, restituiria o imóvel ao cliente no final das parcelas. Ou seja, restituir as parcelas no final de 200, após o pagamento de 210 parcelas, são quase 17 anos, quase não.
um pouco mais de 17 anos, 210 parcelas, salvo engano, dá um pouco mais, desculpe se eu estiver errado aí no cálculo, mas eu acredito que dá um pouco mais de 17 anos. E se essa construtora quebra? Se essa construtora quebra, aquele seu lote, aquela sua construção que você está ali pagando, sabe, rigorosamente, com tanto sacrifício, sabe o que, é que vai acontecer? Aquele bem ele vai para o acervo da vendedora, né? Caso numa falência, no caso de falência, e vai responder pelos débitos que existem aí, né, da vendedora, ou seja, você perdeu o seu imóvel. Então, assim, tem que ter muito cuidado antes de assinar. Tenha certeza do que está assinando para não cair nessas pegadinhas. E esse tipo de pegadinhas, como eu falei, pelo respeito que nós temos ao cliente, pela qualidade de formalização do nosso contrato de financiamento, não tem. Nós aqui da Tech Home garantimos que pegadinhas no seu contrato, no contrato de construção, não existem, porque aqui nós temos respeito ao cliente. É isso aí. Indo aqui para uma outra pergunta, tem uma pergunta aqui, se no contrato de construção vem cláusulas estipulando as datas limites de cada etapa. A gente tem isso? Sim, claro, nós temos, é o que se chama de memorial do cronograma da construção, né? Tem o cronograma onde especifica cada etapa que o seu imóvel passará, seja do projeto até a entrega das chaves, ou seja, vem realmente especificado cada data que ocorrerá determinada passagem. E vale lembrar também que no nosso memorial descritivo, a construção ela vem com todas as especificações dos tamanhos dos cômodos, quais itens serão colocados no seu imóvel, a cerâmica, a cor, revestimento, e além disso, a marca dos produtos que constarão no seu imóvel. Então, tudo isso você fica sabendo previamente, antes de assinar o seu contrato. Você fica previamente sabendo o que é que efetivamente vai constar na sua construção. Não é aquela coisa obscura, aqui tem a torneira X, foi colocada a torneira X, foi colocado o revestimento Y, foi colocado um piso que eu não gostei. Não, aqui não há, porque tudo é escolhido de forma prévia, conforme o catálogo da Tech Home. Você fica sabendo previamente tudo, cada detalhe, você fica sabendo previamente do que constará. Boa, Lindy. E aí, falando sobre o memorial, você falou sobre o memorial descritivo, mas a gente também tem o memorial construtivo, né? Sobre o que ele trata. Isso, Su. O memorial construtivo também consta no nosso contrato, né? Ele trata desde quem é o engenheiro técnico, né? O responsável, que assinou o seu projeto, que vai acompanhar a sua obra, desde a preparação do terreno, infraestruturas de acesso, muros e portões, fundação, estrutura, como eu falei, revestimento externos, acabamento interno, isolamento térmico, que é uma das qualidades da Tech Home, é o isolamento, instalações hidráulicas, elétricas, pinturas, enfim, isso só são alguns itens exemplificativos, não é um rol, não é um rol taxativo, porque o contrato ele prevê muitos itens e é impossível a gente aqui explicar detalhadamente cada item dentro de 1 hora. É verdade. Então,
avançando um pouquinho mais, vamos falar um pouco sobre a aprovação do projeto. Quem é o responsável pela aprovação do projeto do cliente? A aprovação do projeto, uma das maiores dores de cabeça de quem vai construir. Que tem que procurar um engenheiro, verificar a questão de planta, né? Isso, o normal do mercado, né? Quando você decide construir por conta própria, você tem que ir atrás de um engenheiro que vai desenhar aquela planta no seu imóvel, leva para a prefeitura, sabe? Ocorre vários vai e vens até ter aprovação. Você muitas vezes questiona, e aí, o meu projeto foi aprovado? Não, está lá na prefeitura, está sob análise. Ah, tem que mudar determinada, não foi aprovado porque, sabe, tem que mudar, tem que alterar determinado item. Aqui na Tech Home, como previamente já é feito um estudo do terreno e qual a casa que vai ser construída, e temos os engenheiros, né, próprios que farão aí o projeto, toda essa parte, desde a elaboração do projeto até a aprovação na prefeitura, até a emissão do habite da sua casa, tudo isso é por conta da Tech Home. Quem contrata pela Tech Home não tem que se preocupar com nada disso, nada dor de cabeça de ir atrás de engenheiro, nenhuma dor de cabeça de ter que ir à prefeitura. O máximo que nós vamos te incomodar é para que você assine uma procuração, para que a Tech Home atue na prefeitura na aprovação do seu projeto. Porque sem a procuração, e com razão, a prefeitura ela não vai aceitar que um terceiro intervenha lá no seu lote sem que você dê uma procuração para isso. Então, assim, o máximo que a gente vai te incomodar, precisamos de uma procuração. Toda a parte da responsabilidade de levar a documentação, de ir até a prefeitura, de fazer lá o protocolo, de ir lá chamar o engenheiro para fazer a verificação, para a emissão do habite, tudo isso aí é de responsabilidade da Tech Home. E além, após você ter o habite na mão, que é o momento sagrado que você vai entrar para a tua sonhada casa, né? Eu acho que é o momento mais feliz, é o momento que você vai lá ter a entrega das chaves. Após isso, toda a documentação referente à construção e o habite é por conta também da Tech Home fazer a verbação na matrícula. Então, digamos, você entregou para a gente uma matrícula só com o lote. Está lá, só o lote, o proprietário é fulano de tal. Mais para frente, você vai receber uma matrícula constando o financiamento daquela construção. Se for lote, construção em lote. Você vai receber a matrícula com o imóvel em seu nome, caso ele advenha de uma promessa, né? Porque como o contrato de financiamento ele tem força de escritura pública, o cliente vai receber a matrícula com aquele lote em nome dele. Feito isso, o passo seguinte é quando sai o habite. Então, toda a documentação referente à construção e a verbação do habite também é por conta da Tech Home. Ou seja, o cliente vai receber uma matrícula com o imóvel dele totalmente regular, totalmente assim, apto dele seguir tranquilo o financiamento imobiliário, ele quitando, torna-se dono efetivo, né, porque tem a garantia fiduciária, mas isso fica, né, como também a alienação fiduciária é uma garantia que prevê em todos os contratos de financiamento imobiliário, ele torna-se efetivamente aí livre para negociar o imóvel como ele bem entender, ou seja, a documentação em dia. Legal. E sobre a garantia do imóvel, ela tem alguma. Ela é prevista em contrato? A gente coloca sobre a garantia da casa lá? A garantia é um item de suma importância.
o cliente não deve assinar o contrato sem que tenha a garantia daquele produto que ele está comprando. Então, essa garantia, ela vem especificada. Para você ter ideia, o produto Tech Home é tão bom que ele ultrapassa a lei. O Código Civil diz que para fundação, estrutura, contenções, arrimos, ou seja, toda a parte estrutural da casa, a garantia é de 5 anos. Aqui na Tech Home, em virtude da qualidade do produto dela, de 10 anos para estes itens. Ou seja, o dobro do que a lei previu. Por quê? Porque a Tech Home garante o produto dela, ou seja, produto de primeira. Imagina você ter um produto que, por lei, garante 5 anos e você ter a audácia de garantir pelo dobro. Se o produto não fosse bom, não existiria essa garantia. Então é isso. E os outros itens que eu não mencionei aqui, o cliente pode ficar tranquilo, que será garantido no mínimo o que a lei determina. Então, assim, bem especificado, cada item do seu imóvel, ele vem especificado assim, quantos anos de garantia possui. Legal. É isso aí, a gente se garante na qualidade do nosso produto. É isso Lindy, aí. eu vou abrir algumas outras perguntas que a gente recebeu. Tem uma aqui perguntando se vem certinho e com clareza os dados do lote no contrato de construção. Sim, vem com clareza, até mesmo porque a gente precisa saber em qual lote vamos construir. Para a gente saber, a gente precisa entregar a matrícula para a gente identificar em qual lote, em qual quadra, o endereço daquele imóvel onde receberá a construção. Então, no contrato de empreitada, é totalmente necessário que se tenha a especificação do lote, exceto, tem uma exceção, que é aquele caso que eu falei para vocês, onde, primeiramente, o cliente, e olha que nós temos muitos casos aqui dentro de casa, de cliente que se apaixonou pela casa e falou, essa é minha, eu quero essa casa. Assim como você vai casar, você olha para a mulher da sua vida ou para o homem da sua vida, você diz, eu quero ele ou ela para mim. A mesma coisa ocorre com a sua casa. Você está olhando lá o catálogo e fala, poxa, essa casa que eu quero, mas eu não tenho lote. Então, no seu contrato de empreitada, no seu contrato de construção, vai constar que você está adquirindo a casa X e que você se compromete no prazo Y a adquirir o terreno para construir aquela casa. Então, é essa a exceção. Quando você escolhe o lote, você encontrou o lote, independente de você pagar à vista ou parcelado aquele lote, através de uma promessa, de um compromisso, nós fazemos um aditamento. Para quê? Para que case com o contrato. Então, um contrato de empreitada que antes não previa o lote, agora você já tem, manda para a gente, você vai ser orientado no decorrer pelas nossas analistas, você vai ser orientado, você vai encaminhar, o setor jurídico fará um aditamento dizendo que aquela casa que você contratou será construída no lote X. Ou seja, com o aditamento, o seu lote, a sua negociação fica aí totalmente fechada. Boa. Tem uma outra pergunta aqui. Ó, se depois que eu assinar algum contrato com vocês, no meio do caminho eu mudar a casa, será emitido um novo contrato? Vamos lá. Você decidiu, você fez, você tinha um terreno X e escolheu a casa X. É isso a pergunta?
O que é que ela perguntou? Isso, O que é que a pessoa mesmo perguntou? Se eu tenho. escolheu a casa X e assinou o contrato de construção com a gente sobre a casa X. E aí depois ela decidiu trocar para a casa Y. Aí nesse caso a gente emite um novo contrato para ela, para a casa Y, e cancelamos o contrato da casa X, ou o que a gente faz nessa situação? Entendi. Nesse caso, faremos um aditamento contratual. Você contratou uma casa, mas depois você olhou outra e falou: ai, mas bem que eu gostei dessa. Primeiramente, vamos analisar a sua casa que você está escolhendo agora, cabe naquele lote. Cabendo naquele lote, vamos ver, tem diferença de preço? Você também será informado. Digamos que o cliente aceitou, cabe no lote. A casa que eu escolhi, eu quero trocar, cabe no lote. Eu consigo, assim, tem mudança de preço, é o mesmo valor. Se tiver mudança, cabe dentro do meu orçamento. É perfeitamente possível fazer isso. E nós fazemos isso através de um instrumento de aditamento. Não precisa cancelar aquele contrato anterior, porque isso pode ser corrigido através de um aditamento contratual. Boa, é muito mais simples, então, né? Com certeza. Boa. Lindy, a gente tem duas perguntas aqui que elas são semelhantes, então eu vou falar as duas e a gente responde elas juntas. A gente tem uma perguntando se a documentação é manuseada digitalmente ou fisicamente, e tem outra perguntando sobre a assinatura do contrato, se eu posso assinar digitalmente o meu contrato. Claro. Então, vamos lá, respondendo aí as duas perguntas. A documentação, a nossa plataforma, ela é totalmente digital. Então, toda a documentação, ela é feita através, né, da digitalização, encaminha para a gente, nós fazemos toda a análise. Nossos analistas, né, nosso setor de análise é responsável em fazer toda essa análise documental, solicitar ao cliente algum documento faltante, orientar o cliente, às vezes a imagem não ficou muito boa, principalmente assim, questão de documentos pessoais, porque a documentação de cunho pessoal, ela deve estar assim, bem digitalizada por conta do registro, do futuro registro de imóveis. Então, assim, as nossas analistas vão orientar o cliente: olha, o senhor, a senhora encaminhou a foto do seu RG, mas ela não está bem digitalizada, não está legível. Então, esse tipo de situação acontece. Mas, em momento algum, o cliente ele estará desamparado. No tocante às assinaturas, nós trabalhamos com assinatura eletrônica, né? Então, os nossos contratos são assinados todos de forma eletrônica. O cliente não precisa se preocupar com o reconhecimento de firma, de ter de encaminhar vias físicas para nós, de forma alguma, até mesmo porque o registro, né, a assinatura digital, o registro eletrônico, ele veio para isso, para eliminar essa quantidade de papéis que existe no mercado, né? Então, para facilitar tanto a vida do cliente, facilitar e agilizar, porque imagina ter que encaminhar um contrato para uma determinada comarca, ficar dependendo de SEDEX, aquela ida e volta, papel que vai, papel que vem, isso só aumenta custos. Então, assim, para facilitar, hoje a nossa assinatura é totalmente digital. Digital, diga-se eletrônica. Digital é só mais na fase do financiamento imobiliário. Boa. A gente está chegando já no final da nossa live, pelo tempo aqui. Então, vamos a uma última pergunta. A gente tem mais duas. Vou selecionar uma aqui, que a gente já puxa aí um convite para você, Lindy, de uma outra live. A gente tem a pergunta aqui: em qual momento da compra o contrato de financiamento é assinado? Vamos lá, como eu falei para você, né? Os nossos contratos de construção, ele prevê uma data de entrega da futura casa. Então, é necessário que antes da construção,
de no mínimo aí, provavelmente aí uns 3, 4 meses antes, a gente já tenha o contrato de financiamento. Para quê? Para que o banco libere o valor para construirmos aquela sua casa. Então, assim, tudo é previsto em contrato. A data da entrega, da entrega da sua casa, a data que vai iniciar o projeto, a data que será executada e a data que será entregue. Então, quando a gente for executar a construção da sua casa, é neste momento que a gente assina o contrato de financiamento. Assinou o contrato de financiamento, aí a partir daí o banco liberou o valor, aí que a gente começa a realizar a construção, mas deixando bem claro que, como esse cronograma ele é totalmente equilibrado, acompanhado dentro da Tech Home, a entrega da sua casa ela será realizada na data prevista no contrato de empreitada. Boa. Muito bem, a gente está chegando no final aqui já da nossa live, já deu o nosso tempo, embora a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Então, já quero deixar aqui um convite para a Lindy, para a gente ter uma outra live, mas dessa vez falando sobre o contrato de financiamento, que não deu tempo da gente falar hoje. E já quero convidar vocês a participarem. Fala pra gente, manda pra gente lá no direct que você quer participar dessa outra live. O quão importante foi para você participar dessa que a gente teve aqui agora. Lindy, muito obrigada. Acho que foi muito claro. Você foi muito didática, deu para entender tudo. Eu que não sei nada de jurídico, entendi tudo que está em todos os nossos contratos até agora. Então, queria te agradecer e agradecer todo mundo que participou aqui. Imagina, é uma satisfação, é com muita alegria que eu passo os meus simplórios conhecimentos aí para quem precisa. Gente, se tiver alguma dúvida, encaminha para a gente que a gente responde aí na medida do possível, nós vamos responder todas, nenhum cliente ficará sem a resposta. E é um prazer imenso estar aqui, né, falando aí a respeito desse mundo que eu sou apaixonada. E, infelizmente, 1 hora é muito pouco, muito pouco. Então, assim, a respeito do contrato de financiamento, também que tem as suas particularidades, infelizmente ficará para outros, já esgotamos o prazo, ficará para outra oportunidade. E o convite, com certeza, será muito bem aceito. Que bom. Obrigada. E você que entrou aí no final, no meio da live, perdeu, ela vai estar salva aqui no nosso perfil. Você pode entrar lá depois e acompanhar do começo para ficar muito bem informado com a gente. Obrigada, gente.